Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a possibilidade do Cruzeiro cair para a Série C, além da porcentagem de chance de acesso. Será que Ivan Angulo e Giovani serão os titulares do Cruzeiro para o restante dessa temporada? Volta de Zé Eduardo ao América do Rio Grande do Norte, além de Matheus Pereira recuperado e estará à disposição para a estreia de Filipão no Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre a possibilidade do Cruzeiro de acesso e também de rebaixamento. Após esse empate sem gols do Cruzeiro contra o Juventude, o Departamento de Matemática da UFMG apontou que o clube conta com 52% de chance de rebaixamento à terceira divisão, e o número teve uma leve reduzida em comparação com a última projeção após o empate contra o Oeste, que naquela época era alta ainda, sendo de 53,4%. Mas enfim, na vice-lanterna da Série B, agora que a Raposa chegou a 13 pontos, 2 atrás ainda do Náutico, que é o primeiro time fora do Z4, e sendo 14 atrás do primeiro dentro do G4, que é a Ponte Preta. Mas enfim, apesar desse número bem alto, eu desconsidero essa possibilidade tão grande do Cruzeiro ser rebaixado. Tudo bem que tem ainda uma carga do ano passado e tudo mais, e também que o time está péssimo, mas eu diria que a chance de rebaixamento nesse momento não passaria nunca de 25, 30%, mas enfim. E sendo ainda de acordo com esse estudo, a chance de acesso hoje são de 1,1%. Mas enfim, é realmente muito difícil e até eu não discordo muito desses números não. E um tímido aumento em relação a 1% do último fim de semana, mas enfim. E esperamos que assim, sob o comando de Filipão, o Cruzeiro possa ter uma reação e de acordo com esse mesmo estudo, o Cruzeiro precisa ter um aproveitamento superior a 70% para conseguir um acesso sob o comando de Filipão. E vocês ainda acreditam nessa possibilidade do Cruzeiro voltar à Série A no seu centenário? Deixe aqui a sua análise nos comentários. Depois de mais de 10 dias em isolamento e fora de 3 partidas do Cruzeiro na Série B, o lateral esquerdo Matheus Pereira foi liberado pelo clube para voltar às atividades. Lembrando que ele foi diagnosticado com corona lá no início desse mês. E o jovem atleta de 19 anos irá ficar à disposição para o novo técnico diante dessa terça-feira na partida contra o Operário. E lembrando que o último jogo em que ele atuou foi contra o Sampaio Corrêa em pleno Mineirão. Mas enfim, essa que é a primeira temporada de Matheus Pereira como o titular e profissional da Raposa, e já marcou um gol e deu uma assistência em apenas 8 jogos até aqui. E com a lesão de Giovani e também que foi cortado contra o Juventude por conta de um edema na coxa esquerda, Daniel Guedes supriu essa necessidade nos jogos contra o Oeste e também na partida contra o Juventude, mas ele levou o amarelo e iria ficar fora desse jogo contra o Operário, e ainda bem que Matheus Pereira se recuperou a tempo, já que se realmente for pensar, não teria nenhum jogador para essa posição, já que até mesmo Patrick Bray está no Cruzeiro e tudo mais, mas vai sair e nem vem treinando com o elenco principal. E o retorno de Matheus Pereira será muito interessante para o Cruzeiro, principalmente porque ele vinha se destacando no ataque da Raposa, mesmo jogando na defesa, mas enfim. E ao menos na minha opinião, é o melhor lateral esquerdo que já sou Cruzeiro, falando em questões dessa última década, já que tem bastante potencial e possuindo apenas 19 anos, o que sem dúvidas no futuro poderá render uma boa grana, mas enfim. Temos que falar também sobre Giovani e Angulo. Falando sobre o meia, ele que chegou do Curitiba e possui seus 26 anos de idade, e graças a Pedro dos Supermercados BH, ele poderá assim ser registrado pela Raposa. Mas enfim, contratação muito interessante, pois como eu já venho falando há algum tempo, ele é um jogador muito versátil em questão de meio de campo, podendo jogar tanto na meia quanto na volância, e é fundamental para a transição entre defesa e ataque. E até mesmo com esse mau momento em que Regis e Maurício vivem, ele sem dúvidas pode vir a ser o titular com Filipão. Não é um jogador que possui muita velocidade ou algo do tipo, mas eu considero essencial nesse quesito de meio de campo. E pelo Curitiba foram 44 jogos e 4 gols marcados. Mas vale lembrar que pelo clube paranaense ele jogava um pouco mais recuado.
Mas para você ter uma ideia, por exemplo, em 2018, quando eles jogavam no Goiás e tinha mais liberdade, foram 54 jogos e 7 gols marcados, além de 8 assistências. Isso quando o clube também estava na Série B, ou seja, é um atleta que já tem experiência nessa competição. E não é à toa que pelo Curitiba no ano passado, ele também conseguiu o acesso, onde o clube ficou na terceira colocação. E vocês, acham que Giovani deveria ser o titular? Outro que também, ao menos na minha opinião, tem que jogar é Ivan Angulo. Ele que envolveu aquela ida e volta para o Palmeiras, mas sem dúvidas é um atacante muito interessante, que pode atuar tanto na direita quanto na esquerda e que, apesar de ter jogado somente um jogo no duelo contra o RT, já se mostrou bastante velocista e que vai para cima dos marcadores a todo momento, que sem dúvidas estamos precisando nessa equipe. E também com a lesão de Stênio e tudo mais, e que se for parar para pensar, até mesmo antes dele machucar, que foi na partida contra o Figueirense, o Cruzeiro estava indo muito bem, mas após aquela lesão no ombro direito, o Cruzeiro também, assim como um todo, caiu muito de rendimento. E Ivan Angulo, que pertence ao Palmeiras e possui 21 anos de idade, ficando de empréstimo assim até esse término da Série B. E que principalmente naquele lado de Arthur Kaique na esquerda, que ainda estamos sem um jogador definido para essa posição, creio que o colombiano cairá como uma luva para esse time de Filipão. Além disso, ao menos na ponta direita, Ailton vem se firmando e também tem o Wellington, que ambos podem ficar assim revezando a titularidade. E por fim temos Zé Eduardo, onde na tarde desse sábado e foi informado por uma matéria do Super Esportes que o Cruzeiro recebeu uma proposta do América de Natal para a volta do atacante. Pouco utilizado pela Raposa, desde que voltou de empréstimo do clube nordestino e tudo mais, o atacante de 21 anos pode retornar ao clube potiguar para essa sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. E tudo isso dependerá do novo técnico Luiz Felipe, que irá avaliar um elenco como um todo. Mas enfim, Zé Eduardo, que nem eu tô entendendo porque ele não tem oportunidades, já que atuou naquela partida contra o Oeste, mas já estava bem no finalzinho e, ao menos na minha opinião, deveria ser o titular nessa posição, principalmente pelo ano excelente até aqui. Emprestado pelo Vila Nova para a disputa do Campeonato Mineiro, ele foi muito bem, sendo 4 gols em apenas 5 jogos e logo depois veio a paralisação. E o bom desempenho levou o centroavante ao América do Rio Grande do Norte para disputar a 4ª divisão nacional. E pelo clube nordestino, ele marcou mais 5 gols em 5 partidas, sendo 4 dessas no campeonato estadual e uma na Copa do Brasil. E lembrando que ele possui contrato com o Cruzeiro até 2023, ou seja, já seria até interessante dar mais rodagem para o atacante, para até mesmo ver uma possível negociação no final desse ano, mas enfim. E realmente, se o Cruzeiro não for utilizá-lo, é até melhor emprestá-lo para o América, já que ele estava indo muito bem por lá nessa última temporada. E vocês, o que acham? Deveriam sim ser titular Marcelo Moreno, Sassá ou Zé Eduardo? Deixa aqui a sua análise nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais.